Bom dia, são 3 horas e 54 minutos, 4 horas praticamente da manhã. E nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, seja um mago completo. E esse será, eu acho que o quinto. E a nossa intenção aqui é ensinar como você se tornar um xamã, que é o mesmo que um mago. Tem a diferença é quase nenhuma. Então, essa série, que talvez tenha 2 ou 3 vídeos, nós vamos ensinar você, seja um xamã. Como se tornar um xamã? Digo, porque eu sou. Embora um senhor chamado Mateus Lima tenha dito que tinha vontade de dar gargalhadas quando me ouvia dizer que eu sou um xamã. Pois bem, senhor Mateus Lima, eu tenho 2 casos que estão nos meus vídeos. Primeiro, chamado A Cura, é uma playlist com 3 vezes apenas, onde uma doutora, eu não posso dizer o nome dela, pode ser apenas que é D, e a família, as mulheres todas começam com a letra D, e ela estava paraplégica. Eu coloquei a mão em cima da cabeça dela, ela já deitada, ela teve um problema e já estava há mais de 6 meses paraplégica. Eu descrevo o processo minuciosamente. Depois de orar, depois de me concentrar, depois de entrar em estado, vamos dizer assim, especialmente superlativo, em contato com o meu espírito guia, o espírito que os pentecostais chamam de Espírito Santo, pus a mão na cabeça dela e eu disse: doutora, levanta-te e anda. Ela levantou e andou. Tá bom? Isso é um fato e a pessoa tornou-se minha admiradora. E na outra playlist, a doutora Elizabeth é uma umbandista, aprendiz, estava no começo, e aí no começo é muito comum que não haja o controle do corpo psicossomático. Quando ele está entrando em contato com o médium, então é difícil, porque o corpo psicossomático, ele vibra a 260 ciclos por segundo, enquanto que o nosso cérebro vibra a 80 ciclos por segundo. Então você imagine, a junção dessas duas energias, dessas duas vibrações, é absolutamente dolorosa, difícil, e é o que nós vamos explicar aqui, para que você faça sem risco, sem dor e sem o que eu vou contar aqui agora, que foi uma vivência minha. Tá? Bom, aqui o Winston, não sei se é doutor, mas não tem. Esta é uma obra exclusivamente de caráter iniciático, que ressalta o aspecto interno oculto, esotérico, deste movimento que se consolidou como lei de Umbanda, apresentando seus postulados. Portanto, passa por alto seu aspecto sincrético, mitológico, simbólico, de adaptação e apresentação visível. Então, não diz quem ele é. Ele incorpora como o caboclo Iapacani. Então, veio, é estrangeiro, e nos deixou aqui, na página 35, ele fala da impossibilidade do que ocupa, do que entra em contato com o médium, ser de origem material. Na página 43, ele mostra os postulados, leis, e como você compreender os fenômenos que estão acontecendo, e principalmente a mística do oculto, ou seja, exatamente o corpo kármico astral, como ele diz aí. Na página 58, ele fala especificamente desse corpo. Em poucas palavras, que ele dá um nome complexo de corpo psíquico somático karmânico, comumente chamado duplo astral. Está aqui. Aí ele já entra na modernidade. Ele já sai um pouquinho da terminologia da Umbanda e já vai para a parapsicologia
né, e as ciências, como o Dr. Valdo Vieira, que nesse livro, aí sim, aí eu não diria que um babalaô, seja ele um babo ou seja uma babalaorixá, não vão ler isso aqui. Nem eu leio, eu uso para consultas. Mas aqui está a obra mais completa sobre o assunto. Recebi de presente. O Dr. Valdo não vendeu um volume. Deu tudo a quem estudava o assunto. Eu tive o privilégio de receber de presente dele, através de uma lista de assinaturas dos meus alunos, que souberam que ele estava fazendo isso, e então assinaram e mandaram para ele, com a devida registro, RG, CPF, endereço, e ele me entregou. Então, é uma preciosidade, porque nunca foi vendido nem será. Acabou. Toda a edição foi esgotada. Aqui, sim, ele não dá um nome específico, como ali, ou quando na parapsicologia, né, duplo etérico, corpo astral, né, corpo etérico, astral, seja lá. Não dá. Ali ele simplesmente descreve como acontecem os fenômenos que aqui a doutora Elizabeth não conseguia controlar, e o problema dela era esse. Enquanto a outra doutora, as duas eram médicas, estava paraplégica, teve um choque, um trauma, e ficou sem poder usar as pernas, era outra coisa. Ela é católica praticante, fervorosa, enquanto que a doutora Elizabeth estava começando na Umbanda. E aí incorporava, dando consultas. A vida tornou-se insuportável para ela, e ela não podia mais fazer exercer sua profissão. Me procurou, indicada pelo tio dela, que era meu aluno, Hernani, meu querido irmão, que não está mais encarnado, mas que era um bandista, e um dos filhos dele, meu querido Rodrigo, meu abraço, meu filho querido, amado, filho do meu irmão, tá? Que agora, ao invés de ficar no terreiro de Umbanda, como pai, ele decidiu entrar no Colégio de Mago Deus, que recebo de braços abertos, com o coração cheio de alegria, tá? Então, você vê que o idiota do Matheus Lima não tem a menor ideia de quem eu sou, mas já disse que dá gargalhadas quando eu digo como chamar. Então, vamos então agora. O cuidado será de vocês fazerem isto sem risco, sem essas, vamos dizer assim, coisas, esses momentos difíceis, como a doutora Elizabeth, que quase que teve que abandonar a profissão, porque incorporava sem querer. Ou, como o caso que eu vou contar agora. Eu morava na Rua Nilo Peçanha, Avenida Nilo Peçanha, é uma das principais, leva Caxias até São João, também chamada Caxias São João, Avenida Nilo Peçanha, número 1184, num prédio. Esse prédio tinha uma divisão, a parte baixa com pequenas casas pequenas para pessoas de baixa renda, e a parte alta que tinha apartamentos confortáveis, e na época eu ganhava muito bem, né? Eu era o professor mais bem pago do Colégio de Caxias particular. Mais bem pago. Eu ganhava mais do que todos os professores. Então, vivia confortavelmente nesse meu apartamento, e o apartamento era assim, tinha uma característica que é importante para entender o processo. Uma vez que eu descia, vinha da rua, entrava pela portão central, passava pela porta dos outros apartamentos, e 1, 2, 3, 4, aí chegava no meu, que era o quinto, abria a porta e entrava. Ao entrar, eu estava numa ampla varanda. Essa varanda tinha cerca de 10 metros quadrados. E dela se via o céu, se via a rua Pedro Ivo lá embaixo. Então a Nilo Peçanha faz um L com a Pedro Ivo. E ali eu gostava de ficar olhando. Primeiro porque a minha esposa ali colocava plantas. Nós tínhamos um jardim com jarros, porque tudo era cimentado. E o apartamento do lado, separado do meu por um muro, né, eu via em cima do muro também vários jarros de planta. E uma cadela lindíssima, que gostava de botar as patinhas no muro
e ficar olhando para mim, né? O local cabia cerca de 20 ou 30 cadeiras e eu dava aula ali. Mudando muito tempo, eu dei aula ali. E eu estava ali, dali eu não via os outros apartamentos, porque todos eram emparedados. Eu estava fechado no meu. Então, via os muros, 2 muros. O do apartamento da esquerda e o apartamento do lado do meu. Mas essa área me permitia ver a rua Pedro Ivo toda e ver a vila lá embaixo. Completa uma visão panorâmica da vila. E o que aconteceu agora na vila, semelhante com o fato da doutora Elizabeth. O que eu presenciei foi algo que me chocou, porque eu nunca tinha visto. Eu tinha feito minha iniciação, mas a minha iniciação, eu vou contar depois como é que foi bastante suave, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Né? E aí, quero que vocês façam do mesmo modo como o meu filho querido, posso chamar assim, Rodrigo? Tá? Do meu irmão, Hernani, que era um bandista, e que, junto com meu irmão de sangue, Marlito, me ensinaram durante 5 anos. Eu fiz uma iniciação xamânica, Camboná no Preto Velho, que chamava Paz José de Angola, e chamado vulgarmente apenas vovô pelo pessoal, o vovô. Então, sou um xamã sim, viu, Matheus Lima? E se você tiver a coragem de entrar em contato comigo, eu desafio que você o faça. O meu telefone é 99957-2896. 99957-2896. Telefona para mim, ou então entra no meu zap, porque é o mesmo zap, e faz uma chamada de vídeo. Terei o prazer de falar para você, porque você disse que dava gargalhadas quando eu dizia que era um xamã. Você não me conhece, mas pelos meus vídeos a maioria das pessoas me conhece e me respeita. Eu disse a você, retire-se do nosso meio. Você não merece estar aqui. Ao contrário das pessoas que nos respeitam e sabem que nosso trabalho é sério, como esse que eu vou fazer. Estou dando aqui uma introdução já com um exemplo. Assim como a doutora Elizabeth, que incorporava, porque os babalaôs não têm esse conhecimento. Então, ela estava começando e incorporava sem querer. Isso não pode ser. Ou seja, o espírito que é incorporante entrava nela, vamos dizer assim, não é isso, não entra. Mas comandava o corpo dela involuntariamente. Isso tornou impossível ela continuar a profissão dela e ela ia abandonar a profissão de médica quando o meu querido Hernani a enviou para mim, que ela era sobrinha dele. Vai que o professor Alanf vai conseguir resolver isso. Não mandou ela para um centro de Umbanda, não, mandou para mim. Aliás, ela tinha ido a vários centros de Umbanda e nenhum babalaô tinha conseguido. Então, vamos então dizer o que eu vi. Fiquei chocado, viu? Porque a minha iniciação xamânica foi muito suave. E o que eu vi, eu já tinha ouvido falar, foi um miserável, era uma mulher, contorcendo-se, parecia que estava com uma crise de epilepsia, ou que era uma cobra, ora parecia que era uma cobra, uma serpente, ora parecia que babava, rugia, mugia. E eu olhei para aquilo ali e tinha umas pessoas em torno, eu fiquei pasmo. Eu estava agora vendo pela primeira vez, não tinha feito ainda a minha iniciação na Umbanda, com o meu irmão Marlito, Eu tinha feito pelo esoterismo, então pela parapsicologia. Eu tinha feito 2 cursos de parapsicologia. Depois é que eu fui fazer, mas eu já sabia que era a mesma coisa. Então, fenômenos afins. Então, ali estava vendo o quê? O nosso cérebro, ele vibra. A vibração é muito leve, é uma tremulação. Essa tremulação é 80 ciclos por segundo. E a vibração
do espírito que incorpora é de 260 ciclos por segundo. Você imagina o choque que é o encontro dessas duas vibrações. Vai produzir dor. Aí os babalaô dizem, o santo está batendo no cavalo. O santo está batendo no cavalo. É o máximo de ignorância que alguém pode dizer. O santo está batendo no cavalo. Então estava ali um santo batendo no cavalo. Coitado. Tive pena daquela miserável. E a minha vontade foi descer e socorrê-la. Porque eu sabia facilmente mandar o santo embora. Eu tinha já poderes psíquicos notáveis. Mas eu, por ter saído recentemente do mosteiro beneditino, ainda não era conhecido como esoterista, como mago, como xamã. Mas eu aperfeiçoei o xamanismo no terreiro de Umbanda, onde o meu irmão, que é um bandista, tinha Preto Velho, pai José de Angola, e onde o meu irmão, que já não está mais entre nós, Hernani, também estava. Ele e eu éramos muito, muito amigos. Éramos como irmãos, embora não fôssemos de sangue. E aí, agradeço a você, meu querido filho espiritual, Rodrigo, filho real, carnal do meu irmão Hernani, e que decidiu deixar o terreiro e ir para o nosso colégio Mago Caldeus. A você e a todos os inscritos, a minha gratidão. Estamos com 40 inscritos. E tem gente mais pedindo inscrição. E além disso, quero agradecer por aqueles que também eu tenho 8 alunos que estão fazendo curso assim, diretamente, mas esse eu não tinha mais tempo de fazer. Aí a ideia do Richard foi fazer a sala virtual, onde estão os 40 novos candidatos a Caribu, que é o nome que eu chamo, não chamo xamã, eu chamo Caribu, mas vai passar pelo xamanismo. Não tem como um Caribu não dominar todas as técnicas de magia. Seja um Caribu, seja um mago completo. Todas as técnicas mágicas você terá. Todas. Será um mago completo. Então será um xamã também. E aí, eu vi a pobre coitada lá, se contorcendo, se batendo, se debatendo, e se feria, se machucava, porque ela se jogava, ela se ajoelhava, depois se jogava com a cabeça no chão. E eu pensei, meu Deus do céu, vou socorrer essa pessoa, mas eu iria me expor. Tinha saído, fazia parte da diretoria da Igreja Santa Teresinha Matriz, aqui no Parque Lafayette. Ia ser um escândalo, eu entrar naquela situação. E eu fiquei numa dúvida se me expunha ou não, mas aí chamaram o babalaô que cuidava dela, descuidava dela. E ele veio, tocou em algumas partes do corpo dela, ela foi se acalmando, até que tenha se acalmado. Essa foi meu primeiro contato direto com o fenômeno xamânico, ou a iniciação xamânica mal feita, que é, na maioria dos casos, assim que acontece no terreiro. Já vi pessoas se tornarem alcoólatras ao fazerem a feitura de cabeça, já vi pessoas se enlouquecerem, já vi pessoas mudarem de personalidade, ou seja, o xamanismo dos terreiros, de um molocô, ou de umbanda, ou de quimbanda, ou de candomblé, ou de macumba, ou de voodoo, como vocês queiram chamar, são verdadeiramente perigosos, porque os seus dirigentes são preguiçosos e são mais superstição mais do que tudo, porque são preguiçosos, não leem, não se instruem. Então, esses ramos da espiritualidade são considerados coisas pequenas, ou ignorantes. Então, bastava ler esse livro aqui, fininho. Não precisava ler este. Esse aqui não é para ler, é para consultar. Tá bom? Nem eu li. Já tenho esse livro há mais de 20 anos. Aliás, eu não sei se a data não está aqui, não. A data não está aqui, não. Dr. Valdo Vieira, Projeciologia. Não está a data, mas ele foi editado em 1986. Está escrito aqui, distribuição gratuita.
ele deu, não vendeu, porque o espírito, ele era espírita kardecista, e o espírito disse a ele que ele não vendesse, desse. E ele deu. Eu tenho um, e os alemães ficaram encantados com essa obra, que é a mais completa obra sobre projeciologia, ou seja, sobre fenômenos xamânicos, mágicos, teúrgicos, goéticos e mais, o que mais que seja. Eu tenho essa obra, graças a Deus. Então, eu não podia descer, mas o Babalaô, com bastante calma, demorou bastante, e eu vendo aquela pessoa sofrendo tanto assim. Vejam vocês, que falta de cuidado, né? Então não é cuidar, é descuidar. Veio, tocou em alguns pontos, e a mocinha foi ficando calma, calma e calma. Então vocês serão iniciados. Seja um xamã. Você pode ser um xamã. Mas o nosso método vai fazer com que você siga a minha linha, como o Rodrigo está fazendo. Está na primeira sala de aula ainda. São 10. Ele está na primeira. Né? O Colégio Mago Caldeus, são 10 salas de aula. Ele está na primeira ainda. Nós vamos terminar amanhã, dia 15, vamos terminar a primeira sala de aula. Será postado material. É virtual. Mas os alunos me perguntam, nós temos uma interação. Mas eu não vejo, não dou aula assim, porque não tem tempo. 40 pessoas a 1h30 de aula por dia. Cada aluno que tem uma aula pessoal comigo tem direito a 1h30. Então, como é que eu poderia dar? Nem o dia tem esse tempo. Eu só dou aula 8. Né? E agradeço a esses 8 que estão fazendo a iniciação comigo por videoaulas, e agradeço aos 40 que estão inscritos no Colégio Mago com a Deus, e a você, que eu amo de coração, meu querido Rodrigo, que está entre nós. Então, deixou os terreiros de Umbanda, porque você percebeu que a nossa iniciação é mais completa, e que eu cuido de você. E é com esse cuidado que eu vou pedir a você. Você pode ser um xamã. Na série Seja o Mago Completo. Esse é o primeiro vídeo, e o que eu quero mostrar aqui, primeiro, é dizer que um xamã, um mago, um teurgo, ou qualquer coisa dessa natureza, o nome não importa, mas um paranormal, né, não se distingue de ninguém quando anda na rua. Os umbandistas não, eles vão vestidos de branco, com um torso na cabeça, com aqueles cordões. Isso não é necessário. Nada disso é necessário. Tudo isso é ignorância. Eles dizem que é para manter a tradição. Como os padres antigamente se vestiam de preto, hoje não. Hoje os padres se vestem de terno normal. O padre Fábio de Mello, então, é um luxo. Né? O terno dele é feito sob medida. O alfaiate vai na casa dele para medir e fazer o terno dele, que é para não ficar nenhuma diferença. Então, esse vestem, você vê, né? Existem na iniciação xamânica da Umbanda ou do Candomblé, existe um momento em que você tem que se vestir, principalmente a mulher, nunca vi um homem. Mas as mulheres com aquelas vestes grandes de baiana, com um tipo de gaveta, pedindo esmola, que faz parte da iniciação. É um rito da iniciação xamânica, da Umbanda, do Candomblé. Tá? As pessoas dão moedas, e aquelas moedas ela não vai usar. É apenas um rito, mendigar. Isso vem do Egito. Tá? Veja como é rica a Umbanda. Né? Isso é um rito na iniciação egípcia, altissimamente elevada, elitista. E a Umbanda tem isso. Gente, vocês não têm ideia da riqueza do que é a Umbanda. Por isso eu decidi fazer essa série, por ordem de cima, né, dos meus mestres, que está na hora de fazer. Põe a cara a tapa. Viu, Mateus? Estou botando minha cara a tapa. E tem 2 Mateus. Então aqui é o Mateus Lima. O outro, eu não lembro o sobrenome. Mas o outro é uma pessoa boa e decente. Pergunta bastante, é muito interessado. Então não é você, Mateus Bom, que eu estou me dirigindo. É o Mateus Lima. Você não é Lima. Eu já percebi que a diferença de vocês é grande e o sobrenome é a primeira diferença.
Então, tá aí, foi a minha primeira experiência. Eu não tinha ainda feito o meu estágio de 5 anos, né, com meu irmão Hernani, Marlito e outros, Carlos e alguns, né, que incorporavam e, portanto, eu ainda não me considerava um xamã, porque esse conhecimento é exclusivo, está exclusivamente na Umbanda. Umbanda, Candomblé, Voodoo, Omolocô, ou esse ramo que é considerado inferior, como se fosse só de pessoas ignorantes. O que nós queremos mostrar aqui é que a Umbanda é uma doutrina a mais antiga que existe, e nós já mostramos a vocês que vamos começar de novo na enciclopédia Mitologias, da francês, Herdel Larousse, a clássica figura que vocês estão cansados de ver, que é um xamã incorporado, deitado no chão, está sendo aqui com seu espírito guia, um pássaro, é uma ave, e ele está incorporado, deitado no chão. Aqui é um bisão, o chifre de um bisão que ele matou. É um desenho, tá? Então vamos explicar isso aqui para começar. Vamos começar pelo xamanismo na pré-história. E aí, aliás, nós temos vindo tudo história, exatamente na pré-história. Mas agora nós vamos explicar para que você saiba o que é. Vamos explicar para que você seja um xamã. Como você pode se tornar um xamã. Vou explicar detalhadamente, passando cuidadosamente cada detalhe. Você não vai pegar se vestir de baiana e sair pelo meio da rua pedindo moedas. Você não vai receber surra do santo. Você não vai incorporar involuntariamente. Tudo são coisas desastrosas, né? Não vai enlouquecer, não vai viciar-se ou em narcóticos ou em álcool. Tudo isso, né, eu já presenciei dos iniciados da Umbanda, do Candomblé e dessa corrente que é herdeira das práticas mais antigas. Então, é considerada como goecia. Então, nós temos aqui rapidamente um texto que eu vou tentar ler para vocês. A goecia, ainda também chamada magia goética, é um nome para práticas mágicas que são vistas como não naturais, proibidas ou diabólicas, quando contrastadas com a teurgia. É da Wikipédia. Então, goecia contrária à teurgia, uma prática mágica. Portanto, magia está ligada tanto à teurgia quanto à goecia. Então, a magia é um nome mais amplo, né? Por isso eu digo, sou um mago, mas fiz também o xamanismo. Então, são práticas mágicas proibidas e são consideradas diabólicas. Então, tem muita gente que acha que Exu é o diabo. Conheço muitos, principalmente os evangélicos. Incorporou um Exu, então está incorporado no diabo. O diabo está ali. Mas vamos explicar claramente. Agora nós vamos fundo na Umbanda. Fundo. Exu não é o diabo, embora existam Exus que não seguem a lei. Eles são, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Oh, meu Deus do céu, fora da lei. Enquanto que a lei de Umbanda, ela tem suas diretrizes, né? Está aqui, né? Aqui está um capítulo onde ele fala da Mate Silva, fala dos postulados, ou seja, quais são as leis. A lei da Umbanda, aqui como postulado. Postulado é o mesmo que lei. Então, existem essas leis que têm que ser conhecidas. Então, se você não conhece essas leis, não vai saber praticar, de fato, o xamanismo da Umbanda e vai ser confundido com um mago negro ou praticante da goecia, que é uma prática diabólica, e o contrário do lado bom, que é um paranormal, ou a teurgia. A arte goética aparece como a primeira seção
do Grimório, quer dizer, de uma merda que não tem valor nenhum, A Chave Menor de Salomão, do século XVII, popularizado na modernidade. Esse livro não vale bosta nenhuma, não compre, tá? Clavícula de Salomão. É um grimório. Os grimórios são mentirosos. Né? São a maior ignorância toda reunida ali. Porém, a palavra já tinha uso desde a Grécia Antiga. Foi usada posteriormente nos neoplatônicos para se referir à baixa magia. E aí é que está o problema. A maioria das pessoas considera a Umbanda baixa magia. Não é verdade. É a ignorância dos babo e das babalorixá que faz com que a Umbanda seja considerada a baixa magia, a goecia. Então, Exu é o diabo. As pombagiras são o diabo. O malandro é o diabo. A palavra em grego clássico, goécia, significa feitiçaria, truques. Quer dizer, achava-se que aquilo ali não era verdade. Feiticeiro ou bruxo. Plural, goetes. O conceito era presente desde o início do imaginário da magia no mundo grego. Grego e Roma. Górgias, filósofo da época de Platão e de Sócrates, não distingue mageia ou goécia. Empregou ambos os termos como analogia para se referir ao poder encantador da palavra na sua arte retórica. Então você vê, Górgias brigava muito com Sócrates, porque Górgias não tinha moral. Para ele, o negócio era ganhar dinheiro. Então, se era para ganhar dinheiro, ele fazia. Como certos terreiros aí, que se você pagar, eles fazem qualquer mal. E aí sim, aí nós temos a goecia. Então, essa misturada entre, vamos dizer assim, a magia negra, diabólica, né, e a magia branca, faz uma diferença e faz com que a maioria das pessoas considere tudo igual. Mas não é. Na Idade Média, o termo passou a ser usado modernamente, chamando-se conjuração e manipulação de demônios. Manipulação de demônios. Particularmente repreensível na Idade Média que a Igreja mandou, mas é definido de diferentes formas. De acordo com Hans Biderman, ele descreve principalmente a necromancia, achando que os quiumbas, ou os eguns, né, são demônios. Então, o umbandista é um necromante, invoca os mortos, ou conjura os mortos. Aqui é Hans Biderman, alemão. Mas também, em um sentido mais geral, conjuração de seres demoníacos, sempre ligada ao diabo e ao demônio, com a ajuda de ritos blasfemos. Já Henrique Cornélio Agripa, um mago famoso, foi médico de um papa da Idade Média, dividia a magia cerimonial em goecia e necromancia. É a mesma coisa. Mesma coisa. O outro é especialista, chamado Debey, igual a goecia a magia negra. Tudo, meu Deus do céu, leva a Umbanda para o lixo. Georg Pictorius, por sua vez, atribui a goecia, entre outras coisas, a necromancia. Mesma coisa. A antropomancia, em que o futuro é lido nas entranhas dos animais ou pessoas sacrificadas. Mata-se pessoas para ler pelas vísceras dela, nas entranhas dela, sei lá o que, o futuro e qualquer coisa. Ou fazer o satanismo, né? Então, os neoplatônicos atribuem grande importância à separação entre teurgia, magia branca, a mais alta magia branca, e goecia. Aí sim, há um grande abismo. Um teurgo e um goeto, ou goécio. Então, Porfírio, que junto com Jâmblico foram historiadores da antiguidade, distinguiu teurgia da feitiçaria. Sim, um feiticeiro é uma pessoa que faz o que você manda. Pagou, ele faz. Já o teurgo, não. Ele só faz o bem. É quase um santo. Na sua obra, O Retorno da Alma. Jâmblico, os dois estão juntos, Porfírio e Jâmblico,
afirmava que a teurgia não visava forçar as divindades como na goecia. Na goecia se evoca, força, e na teurgia se invoca. Diferença entre invocação e evocação. De modo que a alma que vem para ajudar o teurgo, ela vem por livre vontade, sem constrangimento, e é sempre uma alma luminosa. Isso é teurgia. Enquanto que na goecia ele força as almas ruins, mas a virem fazer o que ele quer. Jâmblico enfatizou que não se deve de forma alguma confundir as ilusões produzidas pelas técnicas goéticas com a visão nítida dos deuses. Aí era outra coisa. Quer dizer, as feiticeiras, as pitonisas, né? Inspiravam, cheiravam lá um narcótico que saía da terra, e aí ele chamava a forma exterior de, meu Deus, técnicas nítidas de ver os deuses, entrar em contato com os deuses. Ele achava que era o contrário. Então, não confundam, dizia ele, Jâmblico, a goecia com a visão nítida dos deuses, ou a audição das suas vozes. Então, a teurgia trabalha com espíritos bons e invoca. E a teurgia trabalha com e a goecia trabalha com espíritos maus e evoca. Portanto, a goecia é uma forma inferior de magia usada para fins diabólicos ou profanos. Então, agora, o problema é, tudo isso que eu disse aqui se atribui a Umbanda. Acha-se hoje que tudo aquilo que eu defini que está na Wikipédia é Umbanda. Que injustiça. Vamos provar isso, tá? Vamos provar. Terminamos aqui a nossa introdução, dando algumas referências e convidando vocês. Você pode ser um xamã. Será o título desse vídeo. Então, muito obrigado a todos. Um beijo no coração, Rodrigo, de você, da sua mãe. Saudade do seu pai, sua irmã, tá? E toda a família, que é a minha família também, tá bom? E que bom que você está entre nós. Colégio Mago Caldeus. Quem quiser, venha, junte-se a nós. Mas venha com sinceridade, sabendo que eu sou verdadeiro e sincero. Mateus Lima, você está completamente enganado a meu respeito, tá bom? Mas vamos tentar ver se você chega à verdade. Não vou, mas eu disse, saia do nosso meio. Porque se você não tem respeito por mim, como é que você pode me tomar por instrutor? E se você não me conhece, como é que você pode dizer que dá gargalhadas quando eu digo que sou xamã? Né? Mas são coisas, eu dei a cara a tapa. Eu pareci, estou ensinando, então a gente tem que passar por esses tropeços. De qualquer maneira, vale a pena, porque a imensa maioria, quase a totalidade, esses casos excepcionais são mínimos. Olha, eu acho que em cada 100 vídeos, um caso desses. Né? Então terminamos aqui uma introdução ao convite. Você pode ser um xamã. Será o título do vídeo. E até o próximo.